Olá pessoal, muito bom dia a todos e a todas. Aqui é o Vinícius, prazer falar com vocês mais uma vez. Bom, recentemente eu lancei um post no meu canal perguntando para quais níveis vocês iriam concorrer, se nível fundamental, médio barra técnico ou superior. O intuito era saber qual, digamos assim, a maior demanda, se era para o nível fundamental, médio ou superior, para que eu trouxesse uma prova aqui, uma explicação breve, mas geral ao mesmo tempo, sobre aquele nível em específico. Como teve um inscrito que colocou o nome do cargo, em questão é justamente esse, né, que eu trouxe, que é operador de máquinas, então eu decidi trazer um vídeo sobre isso, analisando a prova e tudo mais. Bom, vamos lá. A prova foi aplicada no ano de 2023, uma prova recente, no município de Santana da Vargem, Minas Gerais. Bom, antes de mais nada, eu quero chamar a sua atenção para uma questão que eu fiquei um pouco preocupado com relação à Consulplan. Analisando alguns editais e de concursos anteriores, eu percebi que a Consulplan ela tem um histórico muito grande de recursos, ou seja, provas que tiveram ali questões mal elaboradas e que tinham respostas que traziam uma ambiguidade, no sentido de poderiam ter respostas múltiplas, entende? E é um desses casos, essa prova. Há duas questões, a questão de número 7 e a de número 9, salvo engano, que trazem uma ambiguidade, né, que trazem possibilidade de terem mais de uma resposta ou de não terem nenhuma resposta, tá bom? Mas enfim, eu vou falar mais à frente. Então vamos ao texto. A Consulplan, como via de regra, traz textos relativamente longos, principalmente para o ensino superior. Médio e fundamental, os textos tendem a ser menores. Para o fundamental, um texto menor. Essa prova é de nível fundamental, no entanto, ele trouxe um texto poético, né, um texto relativamente longo, tá bom? Mas vamos aqui aos primeiros parágrafos, que é uma das técnicas que eu quero compartilhar com vocês para otimizar o tempo, ou seja, para gastar o mínimo de tempo com as questões que trazem textos longos, enfim, para que vocês possam ver, né, analisar, ler todas as questões e aí tomar as melhores decisões, tá bom? Vamos lá. O texto diz: a moça de tecelã acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã, cor de leite que entreava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer. Bom, com essa leitura desses primeiros parágrafos, nós já podemos aqui se articular para respondermos algumas questões. Essa é uma das técnicas. Você pode ler os 2 ou 3 primeiros parágrafos e tentar já responder algumas questões para economizar tempo. Bom, primeira questão. Considerando as ideias textuais, é possível deduzir sobre a moça de tecelã que... Então, deduzir, ou seja, qual a ideia que as ideias textuais fazem com que a gente compreenda sobre a moça de tecelã. Opção A. Determinada como superior, era responsável pelas construções conceituais. Aqui nesses primeiros parágrafos, a gente percebe ela construindo concepções sobre o que é a vida, o sentido da vida individual, coletivo. Por exemplo, não. Ela simplesmente saciava-se a partir da arte que ela produzia, que era o tecer. Então, não é a A. Vamos para a opção de número B. Tecia o próprio destino. Uma mulher que sabia de fato que era singular na sua vida. Interessante. Vamos ver a opção de número C. Não queria estar sozinha, pois idealizava uma condição tradicional dos contos de fada. Opção D. O amor romântico idealizado não a conformava, pois tinha obsessão por possuir bens materiais. Bom, essa D não é,
ela, na verdade, o texto diz que nada lhe faltava. Tudo o que fazia era tudo que ela queria fazer. Então, assim, não havia nada que não estivesse ao alcance da sua arte naquele contexto que ela vivia. Portanto, a questão que mais se aproxima do que a moça de Tecelã que nós podemos deduzir, é a opção de número B, que diz: tecia o próprio destino. Uma mulher que sabia de fato o que era singular na sua vida. E o que era singular? O que é singular? Algo próprio, a arte de tecer. Tudo que ela ansiava, desejava, sonhava, ela construía. Se sentia fome, tecia um lindo peixe com cuidado de escamas. Caso ela sentisse sede, utilizava lã com cor de leite, que entremeava o tapete. Enfim, ela utilizava a própria arte para saciar os seus anseios. Portanto, tudo que ela fazia era tecer, e tudo que ela queria era, de fato, tecer. Então, não era essa questão de não querer estar sozinha, nada disso. Na verdade, é a opção B. Tecia o próprio destino, uma mulher que sabia de fato o que era singular na sua vida, que era justamente a arte de tecer. Então, lemos aí os 2 primeiros parágrafos e já foi possível responder a primeira questão. Vamos para a segunda questão. Questão de número 2. Leia o segundo parágrafo do texto. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede lhe vinha, suave era a lã, com cor de leite, que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Agora vem a pergunta. Podemos afirmar que, na narrativa, a personagem feminina era. Então, ou seja, nesse discurso, nesse texto narrativo sobre a personagem, a mulher de Tecelã, o que nós podemos entender sobre a personagem? A opção A traz o seguinte: fantasiosa, tinha uma sensibilidade acalentadora, porém não pensava em se casar e ter filhos. Opção B, habilidosa, porque tinha o seu destino nas mãos, bem como o controle sobre as suas ações e decisões. C, revolucionária, pois não caracterizava a submissão e a aceitação vivenciada pelas tecelãs daquela época. Essa aqui não é, porque na verdade ela não faz menção a nenhuma outra realidade a não ser a sua. Muito menos falar sobre o que as outras tecelãs vivenciavam, a sua relação de trabalho, enfim, não há nada disso. Então a C é a mais incorreta de todas. E a D diz independente, porque construía a sua própria vida com satisfação e realização dos seus anseios individuais. Então aqui, com os 2 primeiros parágrafos, é fácil deduzir que a opção D é a correta, porque ela construía a sua própria vida com satisfação e realização dos seus anseios individuais. Sentia fome, construía um peixe. Se era sede, por meio de lã, tal como o leite, ela construía, tecia aquele objeto, aquele produto para satisfazer o seu desejo. Então, a opção correta é a opção D. Bom, agora nós temos as demais questões, de número 3, 4, 5, 6 e 7. É onde nós vamos entrar, onde nós entraremos aqui na questão que eu havia dito inicialmente sobre questões questionáveis, polêmicas da banca Consulplan. Por exemplo, a questão de número 7. Com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhes dariam companhia. A palavra destacada pode ser substituída sem alteração de sentido por... Então, qual a palavra destacada? Capricho. Ela pode ser substituída, conforme o texto, essa é a pergunta, por qual palavra? Mas sem alterar o sentido. Aqui traz a opção A, ânimo, B, impulso, C, equilíbrio e D, desalento. Via de regra, nós já podemos aqui eliminar C e D. Equilíbrio não é, capricho não é equilíbrio e muito menos desalento. Resta-nos a opção A e a opção B, ânimo e impulso. Bom, a opção que parece-me
mais assertiva é a opção de número A, alternativa A, ânimo, porque impulso ele não traz a ideia de capricho. Se não, vejamos aqui algo que eu deixei nesse texto, no PowerPoint, o seguinte: a palavra destacada capricho pode ser substituída por A, no caso ânimo, sem alterar o sentido do trecho. Capricho, no contexto da frase, abre aspas, com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, significa fazer algo com dedicação, com esmero e entusiasmo. Ânimo transmite a ideia de disposição e motivação que se encaixa perfeitamente nesse sentido. Aí aqui traz informações sobre as outras palavras, como por exemplo, impulso. Significa uma força que leva para uma ação, mas não necessariamente com esmero, ou seja, com cuidado. Equilíbrio refere-se a um estado de estabilidade, sem relação com a ação de tecer com dedicação. E por fim, e não menos importante, desalento, significa desânimo, o oposto do sentido geral. Aí temos aqui também o significado do Aurélio, né? No caso, o dicionário de português. Ânimo, condição do espírito, alma ou espírito. Impulso, ação de impelir, de lançar com força para algum lugar. Então, assim, nós podemos entender que a opção que mais se adequa com o termo destacado, capricho, seria ânimo, que é justamente a atuação com esmero, ou seja, o capricho. Quando alguém diz, essa pessoa é caprichosa, essa pessoa faz tudo que ela produz, tudo que ela ou ele produz, é com muito capricho, ou seja, com muito esmero, com muito cuidado, organização. Então, por incrível que pareça, o gabarito oficial trouxe a opção B, impulso, como a opção correta. Então, assim, para mim não faz sentido algum ser a opção B, porque o capricho ele remete-nos a uma ideia de cuidado, de esmero, enfim. Então é uma questão que com toda certeza eu iria trazer um recurso, né? Então isso é para você ficar atento à prova, porque a banca tem esse histórico, tá bom? Enfim, prossigamos. Agora temos a questão de número 9, que diz o seguinte: a divisão silábica das palavras transcritas no texto não está correta em